Vamos conversar sobre boas práticas de programação orientada a objetos? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Demeter. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. Semana passada, no primeiro vídeo de 2021, eu falei um pouquinho sobre uma boa prática de programação orientada a objetos. Eu falei sobre obsessão por tipos primitivos. Inclusive eu vou deixar um card aqui, caso você não tenha visto ainda. Então, continuando nessa pegada de boas práticas, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que é conhecido como lei de Demeter. Então vamos entender o problema e implementar uma solução, bem direto ao ponto. Eu tenho aqui um exemplo muito simples, bem didático, onde eu tenho uma pessoa, essa pessoa mora numa casa. E essa casa, obviamente, faz parte de algum endereço. No endereço, eu só tenho o CEP, para tudo ficar claro. E aí, se a partir de uma pessoa, eu busquei no banco de dados uma pessoa, selecionei uma pessoa na telinha, independente de como foi, a partir dessa pessoa, eu quero pegar o CEP, onde ela mora. Então eu preciso fazer isso aqui. E repara que eu estou usando aquele operador, aquele NoSafeOperator, que a gente já falou num vídeo que eu vou deixar o card aqui. Então eu poderia não utilizar ele, acessar direto, mas aqui eu estou fazendo essa verificação a mais. Então a partir da pessoa, eu pego a casa onde ela mora, e a partir da casa, caso a casa dela exista, caso não seja nulo, eu busco o endereço, e caso o endereço não seja nulo, eu busco o CEP. Então se eu executar isso daqui, eu vou ter o meu CEP sendo exibido sem problema nenhum. Só que aqui tem um probleminha. Eu estou tendo acesso direto à implementação de casa, de endereço, sendo que eu só tenho aqui, teoricamente, eu só teria a pessoa. Claro, aqui eu estou criando também o endereço e a casa para o nosso exemplo ficar bem didático, eu não precisar buscar do banco de dados alguma coisa do tipo, mas normalmente eu teria, nesse escopo aqui, somente o objeto pessoa, somente isso daqui, e a partir da pessoa eu quero acessar o CEP. E aí, para fazer isso, eu preciso buscar a casa, então eu já vou precisar conhecer a implementação de casa, ou pelo menos a interface dela, para saber que ela possui um método endereço. E eu também preciso conhecer essa interface de endereço para saber que possui o método CEP, que vai me retornar o CEP conforme desejado. Então aqui eu estou tendo acesso a muitos níveis a partir de pessoa. Eu estou quebrando o meu encapsulamento. Se a partir de determinado momento uma pessoa precisar de uma casa, se ela diretamente morar em algum endereço, ou seja, eu não tenho mais o meu objeto casa, eu eliminei esse intermediário, aí todo o nosso código que busca CEP a partir de pessoa vai quebrar. Então a gente tem muitos detalhes de implementação quando a gente faz esse monte de acesso aqui. Então se eu tenho muitas setinhas no PHP ou pontos na maioria das outras linguagens, quando eu falo de programação orientada a objetos, se eu tenho um nível, outro nível, isso é um mau cheiro que a gente fala. Ou seja, isso aqui indica algum problema. Então como que a gente pode encapsular isso? Aqui, diretamente de pessoa, eu quero poder fazer isso aqui. Acessar o CEP dessa pessoa. Eu quero poder fazer isso. Inclusive, isso aqui nem era para ser necessário. Mas eu vou deixar, de novo, só para a gente se habituar com essa sintaxe. Porque eu sei que pessoa não é nulo. Então isso aqui não seria necessário. Mas continuando, aqui na minha classe pessoa, eu não tenho esse método CEP. Então eu vou lá implementar esse método. E eu sei que o CEP é uma string. E aí, de novo, a gente fala do vídeo de semana passada, onde eu falei de obsessão por tipos primitivos, fica aí a reflexão também. Mas continuando, CEP vai ser uma string. Só que aqui eu não tenho o CEP na pessoa, eu tenho a casa. Então, a partir da casa, como essa casa faz parte do objeto da pessoa, a pessoa realmente possui a casa, eu posso acessar os métodos da casa aqui sem problema. É algo que faz parte da minha implementação. Eu preciso conhecer. Então, eu vou fazer com que a casa me forneça o CEP também. Então, aqui em casa, eu vou implementar esse método CEP também. Então, vou adicionar aqui uma string e vamos lá. Aqui em casa eu tenho acesso ao endereço. E de novo, o endereço faz parte da implementação da casa. Então faz sentido eu chamar qualquer coisa aqui direto. Então eu posso chamar o CEP e tudo passa a funcionar. Repara que aqui parou de dar erro. Se eu tentar executar agora, teoricamente eu devo ter o mesmo resultado. Perfeito. Então agora vamos entender o que a gente fez, o que é essa tal de lei de Demeter e quais as vantagens a gente tem com essa modificação. Mas eu acho que só essa implementação já vale o like, né? Mas continuando, qual a vantagem disso, para isso ficar bem claro? Se em algum momento, a partir de pessoa, eu puder buscar o CEP de outra forma, ou seja, se eu não precisar passar pela casa, se eu tiver acesso direto ao endereço, se o endereço mudar a forma de trazer o CEP, nada disso vai importar. Todo o código que busca o CEP a partir da pessoa não vai precisar ser alterado. Todos os lugares onde eu tiver essa linha aqui,
vão continuar funcionando. Eu só vou precisar alterar esse método aqui. E por que aqui eu posso chamar um método da classe casa, mas aqui embaixo eu não poderia? Essa lei de Demeter, basicamente, super simplificando, diz que a gente não deve falar com estranhos. Então nós temos acesso às variáveis naquele escopo, às propriedades do objeto em questão, nas propriedades da classe onde aquele método está sendo executado, ou os métodos e propriedades das propriedades que a gente tem. Então, por exemplo, aqui eu posso retornar casa sem problema nenhum, porque casa eu posso acessar ela e retornar ela, porque casa é uma propriedade da minha classe pessoa, eu tenho acesso a ela e eu posso acessá-la sem quebrar nenhum tipo de encapsulamento. No caso, a classe pessoa gerencia a casa. Aqui nesse contexto faz sentido esse acesso direto porque está dentro do escopo dessa classe. Ou seja, pessoa possui uma casa. Então ela vai gerenciar o escopo dessa variável. E eu também posso chamar métodos dessa propriedade. Posso acessar alguma propriedade dessa propriedade casa. Agora, o que eu não poderia, segundo a lei de Demeter, seria fazer algo do tipo chamar um método e desse retorno, sendo algum tipo mais específico, eu chamar alguma outra coisa, acessar uma propriedade, acessar algum método, porque dessa forma eu estou falando com quem eu não conheço. A classe pessoa conhece a casa. Então ela sabe que existe esse método endereço aqui. Mas a classe pessoa não gerencia um endereço, não tem um endereço aqui nela. Então, esse retorno aqui eu não posso manipular. Eu posso chamar esse método, mas quem receber que lide com esse retorno. Eu não vou me preocupar com isso. Então por isso a gente implementou o método sep aqui na casa. E de novo, segundo a lei de Demeter, a gente não pode falar com estranhos. Eu tenho acesso às variáveis no meu escopo, tenho acesso às propriedades e tenho acesso aos membros das minhas propriedades. Então, aqui de endereço, eu posso chamar o método sep sem problema. E o nosso método sep do endereço só acessa uma propriedade dele mesmo, não chama mais ninguém. Então, dessa forma, a gente está obedecendo a lei de Demeter. Claro, eu estou super simplificando esse conceito, então eu vou deixar aqui na descrição algumas fontes para você consultar com mais detalhes, definições mais formais da lei de Demeter. Mas, basicamente, se você tem vários pontos, ou em PHP, várias setas, sendo acessadas em cadeia, normalmente isso pode ser uma quebra da lei de Demeter. Você está falando com estranhos. Isso pode ser perigoso, isso pode quebrar seu programa numa mudança de implementação. Então, para isso, a gente implementa a lei de Demeter, a gente segue a lei de Demeter para o nosso código ficar mais flexível. Se você entendeu o que eu quis dizer aqui, não esquece de comentar, deixa um curtir também se você achou esse conteúdo útil, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredite que possa gostar e te vejo no próximo vídeo aqui no canal.